Antoine Exupéry e o mentalismo. Vamos falar hoje sobre um autor muito importante que marcou muito a minha vida. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir para você que se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não o fez, que nos desse um likezinho, clicasse no sino para receber atualizações, novas coisas e, por favor, divulgue este vídeo entre os seus amigos. E então, Exupéry, ele foi um escritor, um ilustrador e um piloto francês. Nasceu em 1900, bem na virada do século. E ele era descendente de uma família nobre, aristocrata, mas que já haviam perdido grande parte do seu capital, estavam empobrecidos. Ele era o terceiro filho do Conde Exupéry e de sua mãe, que era uma condessa. Ele tinha esse título de conde, mas normalmente ele é conhecido como Antoine Exupéry. O nome dele é um nome longo, era Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry. Desde cedo ele teve um chamado para o mar e para o ar. Quando pequeno, seu pai o levou a uma praia e ele viu os albatrozes, as gaivotas, voando no céu por sobre o mar. E aquilo o atraiu profundamente, marcou a sua vida. Tanto que, logo que pôde, quis inscrever-se na Marinha, mas foi recusado. E então ele se alistou na aviação, tornando-se um piloto pela Força Aérea Francesa. Durante muito tempo ele voou dessa forma, dessa maneira, e quando ele dá baixa da Força Aérea, ele passa a ser um piloto do Correio Aéreo francês. Ele ficou muito famoso porque ele sempre procurava marcas maiores. Então ele foi o pioneiro do voo entre Nova York e a Terra do Fogo, entre Paris e Saigon, sempre procurando vencer distâncias. Naquele tempo os aviões eram pequenos, não tinham uma liberdade de voo muito grande, então tinham sempre que fazer várias paradas durante o percurso. E toda essa forma de viver levou ele a pensar muito naqueles momentos de solidão quando estava no ar. Ali era o momento em que ele se encontrava consigo mesmo, com o seu Deus interior, vivenciando experiências muito fortes na área da espiritualidade. Mas ele continuou voando, e ele era uma pessoa assim, simplesmente fantástica como ser humano, cativante. Ele era uma pessoa alta e super exigente com ele mesmo, se cobrava muito, queria tirar de si apenas o melhor. Em 1921 ele alistou-se na aeronáutica. Em 29 ele começa a voar e lança o seu primeiro livro, O Aviador. Esse livro teve uma boa receptividade entre as pessoas, foi editado em algumas áreas da Europa, em outros países, na Alemanha, na Inglaterra. Depois do livro Aviador, ele escreveu Correio do Sul, onde ele descrevia as experiências que ele tinha como piloto do Correio. Um livro marcante, com muita sensibilidade. E assim foi escrevendo uma série de livros que se tornaram um pouco conhecidos. Mas, em 43, ele escreve sua obra-prima, O Pequeno Príncipe. Esse talvez seja um dos livros mais divulgados no mundo. Existem mais de 250 traduções deste livro para as mais diferentes línguas. Existe no norte da Argentina um povo que só tinha uma tradução para a língua deles, que era do Evangelho. O Novo Evangelho, nem a Bíblia tinha. Recebeu uma tradução do Pequeno Príncipe. Tem em latim, uma série de idiomas, procurando levar para o seu público esta experiência. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de metáforas, e este é um livro absolutamente metafórico. Eu escrevi um livro chamado
o Criador de universos, histórias metafóricas. Porque é através das metáforas que você atinge o profundo da alma, que você traz uma compreensão melhor do que é, do ser, do experimentar. Pequeno Príncipe é uma coisa encantadora. É escrito do ponto de vista de um piloto, que é ele, que cai no deserto do Saara. E sabe, aconteceu com ele. Ele estava voando, tentando atingir o Saigon, de Paris a Saigon, e o avião dele cai no deserto do Saara. E ele fica 3 dias à mercê da natureza. E começa a desfalecer, muita sede, muita fome, e é salvo por um beduíno que passa e o resgata. E este piloto descreve as suas experiências, quando ele, a centenas de milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado, só, absolutamente só, encontra a sua criança interior, o Pequeno Príncipe. Ele está ali às voltas com os seus problemas de tentar consertar o avião e surge uma criança vinda do nada e com um caderninho na mão e pede: desenha-me um carneiro. E ele fica chocado de onde saiu e rabisca qualquer coisa, e o pequeno começa a dialogar com ele, e a partir dali traça-se um profundo autoconhecimento, um reconhecimento das coisas, uma filosofia sobre o mundo, sobre as pessoas que habitam este mundo, sobre nós mesmos. Esse pequeno havia fugido de um pequeno asteroide e veio até a Terra. E lá nesse asteroide ele deixa uma flor muito sensível, e ela tem uma redoma para protegê-la. E ele, todo preocupado com ela, vivia por ela. Mas ela deixou ele um pouquinho magoado e, portanto, ele sai, deixando lá. Essa flor, ela é, na verdade, Consuelo. Consuelo foi uma moça que ele conheceu em Buenos Aires, porque ele fazia o Correio do Sul, ele ia até a Terra do Fogo. Falei isso para você. E em Buenos Aires ele conhece uma moça que era arrebatadora, encantadora, e ele se apaixona à primeira vista por ela, e começam a conversar. Ele convida ela para voar com ele, mas ele pede ela em casamento e pede um beijo, e ela recusa. Então ele convida ela para voar com ele, e eles voam alto, e quando está lá em cima, ele desliga o motor do avião, o avião entra em parafuso e ele pede novamente ela em casamento e um beijo. Dessa aventura o casamento não veio, mas ele ganhou o beijo. Falei que não veio? Veio sim. 1 ano depois eles se casaram. E foi uma vida estranha deles. Eles se amavam profundamente. Ela era uma pessoa muito sensível, muito delicada, cheia de coisas exuberantes. E ele também. E 2 personalidades muito fortes se chocam, e eles se separavam, se reencontravam, se separavam, se reencontravam. Mas ele cuidou dela a vida inteira. Morreu pensando nela. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Consuelo. Consuelo vinha de uma região de El Salvador, a cidade de Armênia. E a cidade de Armênia é um lugar muito parecido com o planeta do Pequeno Príncipe. A geografia é parecida. Ali tem árvores muito altas, que são os baobás que existem no plano asteroide. E a Rosa, eu digo para você que era ela, porque Consuelo tinha um problema de asma e ela precisava de estar sempre sob cuidados especiais que ele procurava dar. Foi uma vivência muito interessante. Ele morreu em 1944, ele já havia mudado para os Estados Unidos, depois voltou para a França, porque quando a França foi invadida, ele ficou exilado nos Estados Unidos, mas sempre preocupado com o povo, com a invasão alemã nas terras de França. Ele vai voar como um esquadrão de reconhecimento dos territórios, preparando a invasão da Normandia. E quando ele voa em 1944, ele é abatido
por um caça alemão e cai. O piloto que o abateu, o Rogério vai botar o nome dele aqui, porque eu esqueci agora, ele confessou depois que conhecia a obra de Exupéry, que havia lido seus livros e era fã dele. E ele diz numa entrevista que deu que ele sentia muito ter sido o algoz de Exupéry. Mas guerra é guerra, infelizmente ele caiu ali nas costas da Normandie e ninguém encontrou seu corpo. Seu avião foi encontrado 60 anos depois de ter sido abatido. Como o Pequeno Príncipe, ele saiu em silêncio, sem que ninguém visse o seu cadáver, como se ele passasse automaticamente do corpo à espiritualidade. Existem muitas coisas interessantes que eu podia ficar aqui descrevendo para você a respeito da forma como ele escrevia, porque ele era muito exigente com a maneira de escrever. Ele reescreveu O Pequeno Príncipe mais de 10 vezes, manuscrito. Ele tem trechos famosíssimos no seu livro, o momento em que uma pequena raposa, amiga dele aqui na Terra, eles conversam, se encontram, conversam, e ele chega mais cedo no encontro que marcam, e ela diz assim para ele: se tu vens a qualquer hora, eu não tenho tempo para preparar o meu coração para te receber. Olha que coisa mais linda. E ela diz mais: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Coisa mais linda. E para chegar nisso, ele havia escrito um capítulo inteiro para chegar nesta frase, e ele conseguiu reduzir esse capítulo inteiro, de tantas vezes que ele passou a limpo o livro, numa frase que marcou profundamente tudo. Esse Pequeno Príncipe tem servido para mim como fruto de exemplos para muitas situações em que eu atendo as pessoas fazendo leitura de tarô, dando exemplos metafóricos de cada experiência que ele passou. E se você não leu ainda esse livro, tá obrigatório, cara, não tá perdendo todo o tempo da tua vida. Leia, é que nem ver Nápoles e depois morrer, é ler O Pequeno Príncipe e depois morrer, porque é o máximo que existe em matéria de livros. As pessoas olham às vezes com desprezo para esse livro. Ah, é um livro de criança. Criança nada, é para criança sim, desculpe, criança sim, a criança interior tua, aquela que está viva, que habita dentro do teu coração. Tem muita coisa para se dizer a respeito ainda do Pequeno Príncipe, e talvez um dia eu faça um novo capítulo sobre Exupéry para contar sobre ele e discutir sobre a obra dele. O melhor que eu posso te dizer agora é leia o livro, você vai gostar. E se você gostou desta nossa conversa, deste capítulo, veja também capítulos similares como Richard Bach e o Nikos Kazantzakis, outro fabuloso autor que temos aqui entre os nossos capítulos. Está aqui, você pode clicar e ir direto a ele. Divulgue este trabalho com os seus amigos. Faça comentários aqui embaixo para nos incentivar, dizendo o que você acha, o que você pensa, como influenciou você. Se você já leu O Pequeno Príncipe, faça também seus comentários. Vamos criar aqui uma corrente de amigos de Exupéry. Nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então.